Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Radar Militar. Hoje, falaremos sobre a possibilidade de paz entre Israel e Hezbollah. As negociações de cessar-fogo estão em pauta, e muitos se perguntam, será que estamos vendo um verdadeiro caminho para a paz? Vamos entender os desafios e as expectativas em torno desse processo e o que ele pode significar para a região. E se ainda você não está inscrito no canal, se inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Imagine um cenário de tensão, onde cada movimento é observado, e um cessar-fogo frágil está sobre a mesa. Nesse contexto, Israel e Hezbollah encontram-se em uma negociação sensível, onde a paz é uma esperança, mas também um risco calculado. Afinal, anos de conflitos e um histórico de agressões deixam marcas profundas que não se apagam com uma simples assinatura. Esse cessar-fogo, embora temporário, representa uma pausa na guerra e uma oportunidade de ouro para ambos os lados repensarem suas ações e garantirem estabilidade. Mas, será que essa pausa durará ou só aumentará o desejo de novas ofensivas? Agora, se pensarmos nas complexidades envolvidas, as negociações ganham contornos ainda mais intrigantes. Não é só uma questão de parar de lutar, é preciso acordar sobre cada detalhe do que significa essa paz temporária. Como agirão as lideranças de ambos os lados? Hezbollah e Israel trazem diferentes ideais e interesses, muitas vezes irreconciliáveis, que permeiam não apenas o campo de batalha, mas também o terreno político e a opinião pública. Essas negociações são carregadas de nuances, onde cada decisão tem consequências profundas e permanentes para as futuras relações diplomáticas na região. Enquanto o mundo observa, é inegável que há uma expectativa cautelosa sobre o que pode surgir desse diálogo. Qualquer cessar-fogo, ainda que temporário, é uma oportunidade para ambos os lados apresentarem sua visão de paz e construírem uma ponte, mesmo que frágil, rumo a algo mais estável. E isso, por si só, já é um passo significativo. Ao mesmo tempo, a dúvida persiste. Será que esse cessar-fogo representa o início de uma paz duradoura, ou é apenas um breve intervalo antes da próxima onda de conflitos? Isso nos leva a refletir sobre os próximos movimentos no tabuleiro. A possibilidade de um cessar-fogo pode ser vista como um respiro estratégico, mas também como uma oportunidade para reavaliar o rumo das ações no Líbano e em Israel. Esse intervalo na guerra permite que ambos os lados pesem suas opções e contemplem as consequências de uma paz duradoura. No entanto, enquanto alguns líderes acreditam que um acordo pode reduzir a instabilidade, outros enxergam a trégua como um risco. E com razão, em regiões tão voláteis, a incerteza é muitas vezes mais temida do que a própria guerra. Para entender o peso dessa decisão, é preciso considerar o histórico do Hezbollah e de Israel no Líbano. Os confrontos passados deixaram cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, que ainda ecoam entre as comunidades. Não é raro, por exemplo, que famílias que perderam tudo em bombardeios vejam um cessar-fogo com desconfiança. Afinal, como confiar em uma promessa de paz quando o conflito é praticamente um visitante constante? É uma pergunta que muitos se fazem, e que ajuda a ilustrar a profundidade desse dilema. Nesse contexto, o papel dos mediadores internacionais é essencial. A presença de figuras externas nas negociações oferece uma esperança de que, talvez, desta vez, o cessar-fogo realmente se traduza em estabilidade. Mas será que esses intermediários conseguirão conciliar as demandas conflitantes? E, mais importante ainda, conseguirão manter o equilíbrio entre a diplomacia e a segurança, em um cenário tão carregado de interesses? São essas incertezas que tornam o diálogo tão tenso e, ao mesmo tempo, tão necessário. Um elemento central dessa negociação é o papel dos Estados Unidos, que se posicionam como mediadores nessa tentativa de cessar-fogo. Os americanos têm seus próprios interesses na região, é claro, e enxergam a paz entre Israel e Hezbollah não apenas como uma questão de estabilidade local, mas também como uma estratégia de contenção. Para eles, reduzir a influência do Hezbollah é, de certo modo, um contrapeso à expansão iraniana, que apoia o grupo libanês há décadas. Essa diplomacia tem, portanto, um peso estratégico que vai muito além do Líbano e de Israel. Agora, imagine a complexidade de se manter neutro em meio a interesses tão divergentes. O mediador dos Estados Unidos, Amos Rosenstein,
enfrenta essa tarefa de tentar equilibrar as demandas de Israel e do Hezbollah, enquanto atende às próprias expectativas de Washington. Esse processo diplomático é quase como um jogo de xadrez, onde cada movimento precisa ser calculado com precisão. Afinal, qualquer passo em falso pode não apenas minar o cessar-fogo, mas também desencadear uma reação em cadeia em outros pontos do Oriente Médio. Além disso, a presença dos Estados Unidos no processo gera controvérsias, enquanto alguns libaneses veem o envolvimento americano como uma garantia de segurança, outros encaram isso como uma ameaça à sua soberania. Para muitos no Líbano, qualquer intervenção externa pode ser vista com receio, especialmente se isso significar ceder às exigências israelenses. Esses sentimentos mistos tornam a missão de Rosenstein delicada, e um desfecho bem-sucedido depende de sua habilidade em demonstrar que os Estados Unidos podem agir como um facilitador confiável, e não apenas como um influenciador interessado. As resoluções da ONU 1701 e 1559 são centrais no cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. A 1701 busca uma zona desmilitarizada no sul do Líbano, o que Israel considera essencial, mas o Hezbollah enxerga como ameaça ao seu poder. Já a 1559 propõe desarmar milícias, algo visto pelo Hezbollah como perda de autonomia. Esse impasse mostra o quanto as negociações são delicadas, exigindo concessões de ambos para que a paz seja duradoura. O envolvimento dos Estados Unidos nas negociações de cessar-fogo também revela o impacto global desse conflito. Com o mediador Amos Rosenstein à frente, os Estados Unidos buscam não apenas paz regional, mas uma contenção estratégica da influência iraniana, que apoia o Hezbollah. Washington enxerga o cessar-fogo como uma oportunidade para estabilizar o Oriente Médio e fortalecer alianças com outros países árabes, mantendo o Irã sob controle. Esse esforço norte-americano, porém, é visto com desconfiança por muitos libaneses, que temem uma interferência excessiva em sua soberania. Para o governo libanês, aceitar as condições dos Estados Unidos pode representar uma solução para o conflito, mas também um desafio em lidar com uma população dividida entre apoio e ceticismo. Esse equilíbrio entre segurança e autonomia é uma das linhas mais tênues das negociações. Em meio a isso, a presença dos Estados Unidos reforça a ideia de que esse conflito é maior do que as fronteiras de Israel e Líbano. As decisões tomadas agora têm o poder de redefinir alianças e rivalidades em toda a região. A questão permanece: até que ponto os Estados Unidos conseguirão mediar sem parecer que controlam o destino da paz? Apesar da mediação dos Estados Unidos, o governo libanês enfrenta uma difícil tarefa: equilibrar as demandas internacionais e as expectativas de sua população. Muitos libaneses veem o cessar-fogo como uma oportunidade de paz, mas uma parte significativa também o encara com ceticismo. Para eles, ceder a pressões externas pode parecer uma concessão perigosa, um possível comprometimento da autonomia do país em relação a Israel e aos Estados Unidos. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, precisa gerenciar essas pressões com cuidado. Ele sabe que, se ceder demais, pode perder apoio popular e ainda enfrentar oposição política interna. O dilema de Mikati não é simples: como atender às exigências externas sem parecer que está traindo a vontade popular? Este é um teste de liderança que exige equilíbrio entre diplomacia e firmeza, especialmente quando o cessar-fogo traz à tona debates sobre o futuro do país. Esse cenário mostra o quão complexo é alcançar uma paz duradoura. Não basta apenas um acordo entre Israel e Hezbollah, é preciso que o governo libanês consiga unir sua população em torno de uma visão comum para o futuro. E esse é um desafio que vai além das negociações, trata-se de construir uma paz que faça sentido para todos. O cessar-fogo entre Israel e Hezbollah pode ser uma pausa temporária. O novo líder do Hezbollah, Naim Qassem, condiciona a aceitação do acordo a termos favoráveis, ressaltando a necessidade de manter sua capacidade militar. A atenção internacional está voltada para como Hezbollah reagirá. Se suas demandas não forem atendidas, o risco de retomada do conflito aumenta, mostrando que a paz é frágil. A confiança mútua entre os envolvidos será essencial para garantir que essa trégua não se transforme em um ciclo de violência novamente. Um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah pode ter repercussões significativas em todo o Oriente Médio. Se alcançado, pode criar um ambiente mais propício à diplomacia e abrir portas para negociações com outros países da região, mudando a dinâmica de alianças.
Entretanto, a paz pode ser vista de formas distintas. Para o Hezbollah, um acordo pode representar uma vitória, mas também o risco de ser percebido como uma rendição, afetando sua legitimidade interna. A comunicação em torno da trégua será essencial para evitar novas tensões. Além disso, o que ocorre entre Israel e Hezbollah pode impactar conflitos em outros lugares, como na Síria e no Iraque. Portanto, esse cessar-fogo não é apenas um acordo, é um passo crucial que pode redefinir as relações no Oriente Médio. A possibilidade de um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah pode alterar a dinâmica no Líbano e na região. Se alcançado, pode provocar mudanças nas relações políticas entre os países vizinhos. O apoio interno ao Hezbollah é crucial. O grupo é visto como defensor contra a ocupação israelense e precisa garantir que suas demandas sejam atendidas para manter sua legitimidade. Essa pressão pode afetar diretamente a eficácia do cessar-fogo. Além disso, o papel das potências externas, como os Estados Unidos, será determinante nas negociações. A habilidade de equilibrar interesses é vital para que a paz não se transforme em novo conflito. A conclusão sobre as negociações de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah ainda está por vir, mas as implicações são profundas. A possibilidade de paz não é apenas um desejo, mas uma necessidade urgente para a estabilidade no Oriente Médio. A qualquer momento, a situação pode se intensificar, e a comunidade internacional observa de perto. As partes envolvidas enfrentam a pressão de seus respectivos públicos e das expectativas globais. Se o cessar-fogo for aceito, isso poderá criar um novo caminho para a reconciliação, mas a desconfiança ainda paira sobre as negociações. A durabilidade da paz dependerá de compromissos reais e do respeito mútuo entre os envolvidos. Diante desse cenário, o que podemos aprender? A complexidade do conflito entre Israel e Hezbollah nos ensina que a paz exige diálogo, respeito e vontade de ceder. O futuro da região pode ser mais claro se houver disposição para ouvir e compreender as perspectivas opostas.